pessoas! Yo! Estamos começando com mais um vídeo do Casal Review. Mais uma vez. E Hoje, aí? fazendo a review do famoso e indiscutivelmente polêmico USA Mangá. US Mangá Corps do Brasil. Por que não? Que muitas pessoas diversas vezes esquecem que não era uma série de animes. E sim um bloco com vários animes diferentes. A maioria eram OVAs e alguns filmes que foram exibidos, assim, mais considerados mais cult e que estavam sendo comprados pelo Japão num bloco chamado US Mangá Corps. Pelo Japão não, pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos, chamado US Mangá Corps. Que era a produtora, que na verdade era a organização que estava comprando esses. Quando veio pra cá, que usaram como título de bloco. Sim, Por quê? Não sei, fizeram. fizeram. Nos Estados Unidos, eles ainda por cima usaram a trilha de um anime que nem tava no grupo que eles exibiam, como parte das propagandas para mostrar todas as animações que eram exibidas lá nos Estados Unidos. O nome da anime que era Projeto Ako. Mas esse não é o caso. Não. Só dizendo que aqui no Brasil ela chegou a ganhar letra e virou também parte da apresentação da US Mangá, a abertura da US Mangá. Que mistérios e torturas vêm de lá. Realidade, um sonho, US Mangá. É a dimensão do mal que invade a mente. Então, como são muitos animes e vamos falar bem corridamente por eles, espere um vídeo curto e longo ao mesmo tempo. Outra coisa, não vamos fazer uma review completa desses animes aqui, só vamos falar por alto e falar do enredo, o nome e o enredo. E no caso, se vocês quiserem uma review completa deles, peçam aqui nos comentários. Porque realmente são muitos, então pra agilizar e como se a gente ficasse separando por tipo de anime, iria demorar muito, então a gente tem que acabar logo com a manchete pra ir pras próximas emissoras. Tem muito anime ainda pra ser visto. Eu quero chegar logo na Locomotion. Eu também! E a gente não vai chegar na Locomotion enquanto ainda não vê pelo menos mais umas 3 emissoras, fora SBT e Globo, que também são Cheias de anime. cheias de animes, tipo mais de 10. Então, vamos logo pro que importa, tá? Certo. Começando com aqui a nossa colinha. Detonator Organ. Orgum. Organ. Orgum. É em inglês, é Organ. Tá, né? Você diz. Eu pensei que era japonês. Mas ok. Você sabe que muitos nomes de anime são em inglês. Só gostando. Há quem fale, há quem não fale. Podemos ir em frente? Prossiga. Ok. Danilo algum entra naquela velho clássico dos animes de robôs gigantes. Mas esse não é um anime de robôs gigantes comum. Não muito convencional, de fato. Ele pega a essência de, como posso dizer, Transformers? Com uma espécie de raça sanciente de robôs gigantes que atacam a Terra. Num futuro meio apocalíptico. Só meio. Só que esses robôs também são pilotáveis. Sim. No caso, nós seguimos a história de Tomoru, que descobre ter um elo Psíquico. mental com um desses seres, chamado Organ, ou Orgun, ou não importa como você queira chamar. E eles se chamam de evoluídos. Sim. E combinados, eles agora vão enfrentar as forças dos evoluídos para salvar a Terra, ou sei lá. Bem. A série é um OVA de 3 episódios. E foi o primeiro título a ser exibido pelo US Mangá Corps do Brasil. Sim. Fez excelente sucesso, é muito bem lembrado, muito querido por quem consegue lembrar dele. Porque tem muita gente que não lembra. Não. Só avisando, a maioria desses títulos, eles foram pensados pela Manchete, pelos produtores da Manchete, em
serem exibidos realmente para um público mais adulto. Então a maioria dos títulos são realmente mais violentos e mais adultos, apesar de que isso começou a traumatizar muitas crianças. Não sei quanto a vocês, eu estou de boa com eles até hoje. Eu não cheguei a assistir, eu só lembro de ouvir a propaganda da US Mangá. Enfim, next. Genocyber. Rapaz, Genocyber é um pouquinho diferente, mas ainda assim muito parecido. Genocyber também tem como tema, embora não tanto robôs gigantes, um futuro bem high-tech, com bastante coisa, e pelo nome você já deve saber que ele não é exatamente um anime muito leve para se assistir. Pois geno, nesse caso, não se trata apenas de genoma ou genética, mas sim de genocídio. É! E Cyber, eu acho que tu não precisa explicar pra ninguém de onde vem Cyber. Eu preciso? Acho que não, né? Não. Que bom. Eu não lembro agora o nome do protagonista, mas eu posso dizer simplesmente que ele se trata de um anime de muito sangue, morte e destruição. Bem, um óbvio, na verdade, né? É. Mas esse tem 5 episódios, se eu bem me lembro. E o mais importante é que foi aí que o próprio pessoal da Manchete chegou e falou: eu acho que a gente devia passar tesoura nessas coisas. Na verdade, até Detonator Gun teve alguns cortes. Mas foi o problema maior foi com o nosso terceiro anime da lista. Não, quarto. Não, o quarto. Foi o quarto. A gente ainda chega lá, a gente vai falar dele. Mas esse foi um dos primeiros que a gente percebeu que talvez a gente devia tomar mais cuidado com o que a gente está passando. Tanto que quando eles reprisavam o Genocyber também, eles. Detonator Gun, eles também faziam já os cortes. O anime por excelência é bom, se você gosta de um pouquinho de sangue e violência. E é claro, action! Mas no geral, nada extraordinário que vale a pena você parar para assistir hoje. Voltando para o nosso terceiro da lista. Gal Force. Vamos falar essencialmente só do Real Force e Heart Chapter. Mas a ideia é que se vocês quiserem ver, vocês podem assistir tudinho. É porque foram 2 exibidos aqui no Brasil. Só que Ou um mais. Não, foram só 2 mesmo. Só que aí o que acontece? Um é da série original e o outro é do reboot barra continuação, barra uma coisa meio maluca, então assista pra entender. A sua própria conta em risco, porque eu vou deixar logo de cara que esse é um anime que eu não aconselho a ser assistido. Não que ele seja ruim, apenas que ele se embola sozinho. Se embola sozinho. Ele foi o último a ser exibido pela US Mangá, os 2 que foram trazidos pra cá, aqui na US Mangá Brasil. Mas assim, da primeira saga de animes, mas ele meio que deixou a desejar muito. A maioria das pessoas da crítica não gostou. E não só por ter ficado muito embolado por serem de 2 épocas diferentes da franquia, mas também porque realmente parece que não era um dos melhores animes que estava para ser exibido. No catálogo da US Mangá. Bem, mas vamos falar finalmente do que se trata. Basicamente, existe uma guerra entre o Ocidente e o Oriente, e essa guerra se arrasta desde 2085. O negócio é velho. Tá bem pra frente. Nem a gente chegou lá. Tem muito anime de futuro que a gente já passou. Mas enfim. É descoberto por um cientista, pai da protagonista, se não me engano, a tecnologia dos soloides, ou solonoides, não importa. E ele usa essa tecnologia para avançar, para eles adquirirem o bem, melhorar a humanidade, mas virar arma no final das contas, porque é isso que a gente faz de melhor, transformar a tecnologia em armas. E, bem, aparece subitamente um inimigo da humanidade, que nem o Oriente nem o Ocidente podem enfrentar sozinhos. Mas nisso, usando a tecnologia dos solonoides, eu vou ficar com essa num tempo ainda, eles vão pra Marte. E o plano deles em Marte é destruir a Terra e o inimigo número 1 tudo ao mesmo tempo, que é o MML, agora eu lembrei o nome deles. Que eles querem destruir tudo, e agora o objetivo dos heróis é impedir que esse plano genocida seja posto em andamento.
Ajudou muito esse sinopse, né? Basicamente é uma... se você for pegar em termos de elementos, a série é uma mistura. É uma space opera, é uma mistura de tudo que deu certo em vários space operas. Americano e japonês. Só que o problema é que não dá muito certo. Ele tem, tanto que quando mencionado, ele tem um relativo sucesso no Japão. Você pode considerar ele uma série de space opera que deu muito ruim ou uma série de garotas espaciais que deu muito certo. É isso. Em algumas versões da história, existe uma raça só de mulheres contra uma raça só de humanoides insetos. Que tecnicamente essa raça só de mulheres é descendente da humanidade. Ou algo assim. Bem, já estamos nos prolongando demais no anime que provavelmente vocês não vão ver. Next. O próximo, MD Geist. Outro anime violento. Esse foi um dos que foi bem cortado. Não foi tão cortado, um pouquinho mais do que Detonator Gun, mas menos do que Genocyber. Como saber? Pelo menos é o que dizem. Ele também foi o que mostraram, foi o que fez os produtores dizerem assim, não, nós estamos apenas exibindo aqui com cortes para poder tentar vender depois o VHS sem corte, para quem é mais adulto e possa assistir. É uma ideia muito boa, mas vamos ver mais tarde se ela deu muito certo ou não. Não. Enfim, a história é por excelência. E agora eu esqueci. Voltando a MD Geist. Ele é um anime muito simples, muito bonito, com uma grande história profunda e personagens incríveis. Só que não. Ele se trata apenas de um cara que foi criado para ser a maior arma do mundo, só que ele era tão perigoso que tiraram ele do planeta dele, que se chamava Jena, ou alguma coisa assim, e depois que esse planeta foi destruído, muitos anos depois, quando a humanidade estava completamente destruída, só havia pessoas e gangues lutando pela sobrevivência, a cápsula que ele foi enviado para o espaço volta e ele começa a matar tudo pela frente. E é isso, eu não tô zoando. Ele só esse cara matando tudo. Ele foi forçado a pilotar? Não, ele simplesmente foi mandado embora porque ele era perigoso demais e muitos séculos depois ele caiu na Terra e vai começar a fazer destruição, a troco de nada. Eu achei que ele fosse o cara que tinha vida parecida com o protagonista de Evangelion. Não. Ele simplesmente destruiu tudo. O que é Evangelion é o nosso próximo, que é o Hades Project Zeroheimer. Tá. Esse sim, eu não vou dizer que é uma cópia de Evangelion, porque há muitas diferenças com Evangelion. Sim. Mas ainda assim, a história se trata de um jovem japonês chamado Masato, que é criado como um jovem japonês normal. Até que, mais ou menos com seus 15, 16 anos de idade, ele descobre que, na verdade, ele foi criado em laboratório para pilotar o robô que foi roubado pelos japoneses, chamado Zeolaimer. E só ele pode pilotar. E agora ele é forçado a pilotar esse robô gigante para... ninguém se importa. Eu só sei que tem uma guerra e os japoneses estavam envolvidos. E por isso que o robô foi roubado. E agora ele tem que pilotar. E é claro, ele tem a amiga bonitona chamada Miko. Por que não? Continuando. O próximo é Battle Skipper. Que... eu não vou dizer que é o pior anime da lista do USA Mangá, porque eu não vi. Nem eu. E seria crueldade, mas eu vou ser sincero aqui e dizer. Só a história. A história se trata de uma debutante, sim, uma debutante, que tem o plano de dominar o mundo com um robô gigante chamado X-Stars, que são Battle Skippers, que dá o nome à série. E um grupo de vigilantes é a única coisa que pode impedi-la, que são garotas que pilotam os X-Stars. Basicamente isso. E os episódios não são exatamente conectados uns aos outros, então... É considerado um dos piores da lista, pela maioria das pessoas que assistiram.
Mas, novamente, eu não sei, eu não vi, vai que, com sorte. Recheado de fanservice, óbvio. Mas, pra além disso, eu não faço ideia. Aceite sua própria conta e risco. Se é que você vai se interessar. Ou achar. É. O próximo é Ixer 3, ou que, como ficou conhecido aqui no Brasil, ou o original Ixer Reborn. Este é sobre um futuro pós-apocalíptico, Ou quase. ou quase, em que uma Jovem. chamada Ixer 3, ela na verdade é um meio robô, que ela luta para proteger a humanidade no lugar da original Ixer 1. A sua história de Ixer 3, ou Ixer Reborn, é um OVA continuação da série Ixer, que fala de como a Ixer Reborn, não, a Ixer 1 protegeu a humanidade, só que quando terminou a série ela estava toda ferrada, machucada, e aí a 3 teve que substituí-la. E aí? E ela é uma garotinha. Pequenininha. E com uma aparência bem fofa. Ou seja, se você quer ver anime de garotinhas fofas destruindo tudo na porrada e com poderes, é isso aí que você quer. Pois é. Yay. Yay. E agora vamos para os 3 grandes, no meu ponto de vista, que vão em ordem, do pior ao melhor. Que pra mim foi a melhor coisa que o S-Mangá passou aqui. Então vamos começar com The Art of Fighting. Baseado numa série de jogos de videogames, você conhece melhor a história. Sim. Lançado pela SNK, esse OVA experimental de anime falhou miseravelmente. Não que a história esteja ruim, não que os personagens não sejam personalidade psicológico distante do seu original, é meramente porque eles erraram em muitos elementos de ação e de apresentação dos personagens. O Ryo, que é o protagonista da série, que tem cabelos louros, tem de cabelo preto. Ele vira moreno. Como? Robert Garcia, bem, ele tá um pouquinho estranho, um pouquinho, mas a aparência dele ainda tá mais ou menos igual, sabe? Quase. E, bem, a história não vai muito longe, pra falar a verdade. É mais uma novela de lutas de videogame. Seguindo para Samurai Showdown, que aqui também tinha jogos chamados Samurai Warriors, ou meramente Samurai. É porque o Samurai Warriors mesmo, a série era outra. Falaremos em outro vídeo. Sim. Também lançado, baseado no jogo de luta lançado pela SNK, que eu adorava. Eu gosto também do jogo. Embora eu nunca tenha conseguido zerar direito nenhum jogo, eu sempre tinha que apelar pro Hanzo. Eu jogava dos outros e quase nunca tive a oportunidade de jogar, mas eu gostava dos personagens. E, bem... o que dizer? Ele é melhor do que o Art of Fighting, mas ainda não é exatamente anime bom. Ele é meio... meh. Tipo, se você gosta do jogo, mesmo que você não seja um grande fã, mas você gosta, você pode ver, porque ele tem seu valor mínimo. Sim. Mas de história, animação, nem tanto. E finalmente o melhor e último anime que vamos falar do S-Mangá. E que não foram exibidos por completo aqui no Brasil. 3 ovos, eles mandam só 2. A vida. Eram 3 filmes, ovas, mas os 3 foram legendados, só que por causa foram dublados. Mas por causa da repercussão que teve do mangá, principalmente com a decadência de qualidade, porque pegaram séries muito ruins, a maior parte delas, não todas, mas a maioria delas muito ruins, e quase todas extremamente violentas e adultas para crianças, mesmo que o objetivo fosse para ser exibido para adultos. Isso quase barrou o Yu Hakusho de entrar, né? Quase. Mas diminuiu a audiência também de Yu Hakusho, que ajudou a ter muitos problemas. Fora que eles também estavam com problemas financeiros para conseguir todos os títulos que a US Mangá Corps original estava lançando para o Brasil. Então foi uma torrente de problemas, e principalmente pais e psicólogos tentando acalmar seus filhos traumatizados.
Com isso, algumas séries não vieram pro Brasil, que já estavam No catálogo. no catálogo e compradas, incluindo o terceiro filme de Fatal Fury. Agora falando do Fatal Fury em si. Bem, os filmes que vieram para aqui vieram o primeiro e o segundo. Que o primeiro é basicamente a história do primeiro Fatal Fury mesmo. Sim. Contando a trilha dos irmãos Holler? Eu não lembro o sobrenome do Andy e do Bogart. Terry. Mas Os eu lembro irmãos os primeiros Bogart. nomes, pelo menos o Andy e o Terry. Esse é o melhor amigo Joe Higashi. E a namorada do Andy é a Mai Shiranui. A namorada que vai ficar pra titia. Na verdade, em algumas versões ela casa com ele. Começou agora a admitir que estão tendo relacionamento. Agora! Nesse último jogo! Agora! Voltando. Mostra a história de como eles foram atrás do assassino do pai deles. O vilão grandão, que eu não vou falar o nome agora. E seguindo mais ou menos todo o elenco que aconteceu no jogo normal. O segundo, por sua vez, conta a história do segundo jogo. Que é a vingança, o confronto com... Eu esqueci o nome do cara. Tadinho. Me senti mal agora. Eu não me lembro muito bem porque eu só vi em VHS, eu vi os 3. Enfim. Os dois ovos que foram passados na TV estavam relacionados aos dois primeiros jogos da série. E por excelência são bons. O único lado negativo é que como eles eram ovos e tinham um tempo limite, muitos personagens apareceram e foram tirados de cena o mais rápido possível. É porque eram ovos de longa-metragem, era uma animação só, não tinham vários episódios. Isso fez com que aquele seu personagem favorito fosse deixado para escanteio bem cedo. Se não era um dos três, é claro. E o terceiro filme, que eu vou falar aqui por mera conveniência de roteiro, é o especial, que é o único que tem a história original, que é os caras do mal estão caçando uma armadura que dão super poderes. Sim. E nesse é o que tem as melhores cenas nudes da Mai Shiranui, que nós não vimos. Ou vimos se compraram no VHS, mas isso não veio a Ou se alugaram, eu aluguei nas locadoras. De qualquer forma, isso fecha a programação do SE Mangá. US Mangá. Isso. Mas, assim, ainda tem mais algumas curiosidades a serem ditas. Vai lá. Como eu já tinha dito mais cedo, a ideia do US Mangá era simplesmente usar a TV como vitrine para depois vender as animações sem cortes e sem edições Em VHS. em VHS, só dubladas. E eram bem dubladas, por excelência. A maioria das animações foram devidamente dubladas. Com pouquíssimos erros, bem poucos. Pouquíssimos mesmo. A maior parte da dublagem foi muito bem feita. Acho que foi a melhor coisa que a Manchete fez com as animações da US Mangá no Corpus no Brasil. Mas assim, o problema é que a repercussão foi muito negativa da US Mangá. Não necessariamente com os fãs, mas pra população em geral do Brasil. Pra população em geral, principalmente porque eram mais crianças que assistiam Manchete, por causa da programação de animes E tokusatsu. e tokusatsu. E aí, então, os pais ficavam insatisfeitos. A repercussão negativa não e a falta de venda da maioria dos VHS rendeu a lançarem poucos VHS e quase nenhum pelo menos só uma parte das séries, não foram todas. E os que foram, a maior parte foi vendida para locadoras posteriormente, quase não vendeu muito bem. Mas não era só isso, existiram outras séries que ainda estavam no catálogo, uma delas conseguiu sobreviver, que vai ser mencionada quando estivermos falando dos animes da Locomotion. Yay! Mas assim, várias séries estavam sendo cotadas a serem trazidas para o Brasil, não só pela US Mangá Corps, mas também fora dela, e aí elas perderam espaço. Também foi um dos motivos pelo qual a repercussão negativa também foi um dos motivos pelo qual ajudou ainda mais a Manchete a falir com o passar do tempo. Akira e Ghost in the Shell iam ser exibidos em outro bloco só para filmes de animação na própria Manchete, mas acabaram não sendo exibidos na época. Estimável. Pois é.
Tiveram vários motivos, incluindo esse do como esse mangá tava se saindo, que deu problema. Eles deviam ter exibido as séries de uma forma mais organizada, talvez, e com uma censura por idade mais adequada. Só que naquela época não existia essa censura, né? Eles só faziam os cortes mesmo, quando dava. E como foi mencionado antes, eles meio que perceberam isso um pouco tarde demais. Uhum. Então eles deviam ter, quando foram pensar em assinar esse contrato, eles deviam ter olhado direito a programação e tudo. Enfim, esperamos que tenham gostado de mais uma vez estar conosco. Agradecemos seu like, porque eu sei que vocês vão botar. E por favor, inscrevam-se se ainda não são inscritos. Cada inscrito e cada like aumenta a nossa chance de aumentar o canal, de dar no maior, mais recursos, mais bonito. E também de a gente crescer no YouTube que a gente quer, né? Fora que vai deixar a gente sair dessa caixa. Eu gosto da minha caixa, tô tão confortável nela. Mas a gente precisa de um cenário melhor, como era no começo dos nossos vídeos. De fato. Bem, então até a próxima vez. Deem like. Deem like. Eu vou falar dessa vez. Eu sou Letários, para não esquecer. Até a próxima vez no Casal Review. Tchau! See ya!